Bom dia, vamos começar correndo com álgebra. A próxima aula, que seria sexta-feira, é feriado. Depois de sexta-feira, segunda-feira também é feriado. E acaba caindo as duas em o que seria conjuntos, funções, relações. E talvez eu vou querer dividir a aula de hoje entre álgebra e conjuntos, funções, relações. Quero começar com álgebra, vamos ver como vamos andar. E se vai dar certo trocar um pouco para conjuntos, funções, relações. Então, a última vez, a última coisa que a gente definiu, na verdade aconteceram, vamos lá, uh, várias coisas na última aula. Esse desafio alguém já resolveu no Zulip, então faz sentido aceitar o desafio. Dado qualquer n, basta ele ser maior que zero, eu posso construir um grupo e efetivamente esse grupo seriam os inteiros módulo n, certo? Com adição. O que aconteceria se eu tentar pegar com multiplicação? Alguém? A resposta era considere os inteiros módulo n, onde como operação binária considere a adição módulo n. E a pergunta é, o que acontece se eu considerar os inteiros módulo n? Tem várias notações. Eu vou denotar esse grupinho por enquanto assim, Zn, e a ideia é que tenho os inteiros módulo n, eu tenho a adição módulo n, eu tenho um certo zero aqui, costumamos denotar assim mesmo, e uma notação que talvez alguém viu, talvez não, que é mais interessante por algum motivo que vamos entender mais para frente, é essa, mas por enquanto podemos denotar, considerar isso apenas como uma notação. Então seria uma resposta que já foi no Zulip, foi exatamente essa, que é esse carinha aqui serve como grupo. Eu não estou escrevendo o resto das coisas, porque são implícitas, a gente já demonstrou que se tem como virar grupo, só tem uma maneira única. Então minha pergunta é, que tal considerar a multiplicação aqui? Módulo n, claramente. Uma mão só, duas. Francisco? Não tem inverso. Em qual sentido? Quem não tem inverso? Não, mas para me conversar você precisa dar um cara que ele não vai ter inverso, né? Por exemplo, se eu estou no Z3, ok, módulo 3, quem é o inverso de 1? 1. E quem é o inverso de 2? Por que não tem? O que significa inverso de 2? Alguém que se eu multiplicar por ele vai dar 1, certo? Quem encaixa aqui? Ué? Tá, mas você está falando o inverso de 2, mas eu perguntei quem é o inverso de 2. Então, se você responder o inverso de 2, não, o próprio 2. Ok. Ok? Estou sempre trabalhando módulo 3. O inverso de 2 módulo 3 é 2. Ok? O 2 módulo 3 é visto lá como o quê? Como menos 1. O inverso de menos 1 é o menos 1. Então, ainda não estou convencido que eu tenho um problema com os inversos. Alguma briga mais forte? Assim, só para enfatizar minhas reclamações, isso está desde a primeira aula de grupos, é homework. Verificar módulo n com soma e com multiplicação, se esses bichinhos formam grupos. Não é para pensar neste momento, mas alguém quer brigar sobre algo? Sim, Felipe? O zero, ok. O zero com certeza não vai ter um inverso no módulo 3 pelo menos, porque qualquer coisa, zero vezes essa coisa, vai ser 3, vai ser, desculpa, zero, e módulo 3, o zero não é congruente a 1, porque toda essa coisa precisa. Ok, beleza. Então o Z3 não serve, mas já que o único problemático cara que a gente achou no G3 foi o zero, talvez eu falaria, ok, considere então o Z, o mesmo conjuntinho dos inteiros módulo n. Agora,
exclua dele o zero. E vamos ver, é o mesmo truque que a gente fez nos reais, certo? Vamos ver agora se com multiplicação, módulo n, ele vira um grupo. Alguém? Mãos? Alguém quer opinar aqui? Sim. Os grupos que têm tamanho, por exemplo, que são ao quadrado. Os quem? Grupos de tamanho que são... Não entendi o início. Os grupos que têm n, tipo 4... É um quadrado perfeito? Isso, quadrado perfeito. Então está falando que se o n é o 4, por exemplo, o que acontece nesse caso? Não vai ter o inverso. Quem? 4. O 4 é o 0, mas exclui o 0. Alguém? Francisco? Por exemplo, no de módulo 3, aí você tinha 0, seria 0, 1, 2, 2. Só que agora seria tipo 1, 2, 3. Não seria 0, 1, 2, porque eu apaguei o 0, né? Sim, no caso agora seria 1, 2, 3. Não, seria 1, 2. 1, 2. Sim, porque tinha 3 membros lá, não tinha? Eu não joguei fora 1. Então fiquei só com 1 e o 2. E a operação que tem é a multiplicação módulo 3. Ok. Opa, como parece essa tabelinha aqui? O 1 e o 2. Vou multiplicar. Aqui o 1 e o 2. 1 vezes 1. 1 vezes 2. 2 vezes 1. Ok. 2 vezes 2. 1. Então essa tabelinha que tem aqui. Módulo 3. Essa coisa é um grupo ou não? Como é? Se não é, quero motivos. E não sei. Ok, esse é um grupo de fato. Tem a identidade aqui. É 1. Quem é o inverso de 1 é o próprio 1. Quem é o inverso de 2 o próprio 2. Ok? Então, no caso, isso não é N4, esse é o N3. Ok? No caso 3 deu certo. Isso vai dar certo para qualquer N? Exemplo de um N que não serve. Qual é o problema? O N não tem inverso. O quem? O N igual a 4, o N igual a 4, o 3 não tem inverso. Ok, fale um pouco melhor. Quando o N é igual a 4, Certo, aham. quando o N, o 3 não possui inverso. O 3 não possui inverso. O 3, naquele mundo, é o menos 1. O menos 1 com certeza possui inverso. Quem é? O próprio menos 1. O próprio 3. Bora acordar? Ok. Quem é o inverso de 2? Módulo 4. 2 vezes 2 é 1? Módulo 4. Ok. É bruta força, ok? Não tem muitas opções para tentar aqui. O 0 nem tenho disponível. 1, 2, 3, ok? 0 vezes 1 é 1. 0 vezes 2 é... Não é? Quanto é? 2 vezes 2? 0, obrigado. E 2 vezes 3? Seria 2, certo? Quais são os problemas que tem aqui? Quem não tem inverso? O 2, obrigado, não tem inverso. Qual mais um problema que eu descobri no processo? Não tem nem como produzir, certo? 2 com 2. Ou seja, essa operação não é definida em todo o conjuntinho que tenha, porque tem apenas o 1, o 2 ou 3. E essa operação que estou considerando aqui não pode ser tipada assim. Porque quem vai ser o 2 vezes 2? Já que estou pegando o módulo 4, ele deveria ser o 0, só que não tem 0 aqui no codomínio. Ok? Então, para quais n's isso vai dar certo? Não sei por que você está obcecada com os quadrados perfeitos. Não deveria. Porque o problema do 4... Ok, tomou 6. O 6 com certeza não é o quadrado perfeito. Certo?
Será que o 6 também tem problema? Qual seria um caso problemático lá? 2 com 3, Como é? 2 com 3, 2 vezes 2 vezes 3, não tenho que reatribuir lá. E também não vou ter inverso, se nem tenho como produzir esses dois para ter um resultado, certo? Conclusão. Galera, isso é o resumo da primeira aula, ok? Vamos lá. Essa coisa é o grupo. Se é somente se. Alguém? N primo. Mas poderia tentar fazer algo. Até para, sei lá, pegar uma coisa que não é primo. Por exemplo, vamos pegar o 12. Então, se eu considerar aqui o Z, os inteiros módulo 12, e a pergunta é, ok, se eu preciso apagar o zero desses caras aqui, mas, na verdade, vai ter outros caras problemáticos lá. Então, que tal, da mesma maneira que eu falei, zero problemático eu vou chutar fora, mas eu vou manter o resto, que tal fazer a mesma coisa aqui e jogar fora mais do que, jogar fora todos os problemáticos? Quem mais deveria jogar fora, se minha intenção é que eu vou considerar multiplicação módulo 12. Como é? O 1 eu vou jogar fora ou não? Não, 1 tá de boas, ok. Quem vai ser o próximo que eu vou jogar fora? O 2. Por que eu vou jogar fora o 2? Porque o 2 vezes 6 é 12. Isso justifica que eu vou jogar fora o 2? Se o problema é que multiplicando 2 com 6 dá um problema, assim, porque não tem resultado, talvez eu poderia chutar fora um dos dois e manter o resto. Mas qual seria o motivo de chutar o 2 mesmo assim? E por que isso... Ok. Qual o motivo de jogar fora o 2? O fato é que 2 vezes 6 dá 0, e eu excluí o 0, significa que não posso manter o 2 e o 6 com certeza. Pelo menos um dos dois vai embora. Será que o 2 tem problema? Não, essa é minha briga. Mesmo se jogar fora o 6, o 2 precisa ir embora. Mas por quê? Porque se você jogar só o 6 e 2 vezes 3, sai tendo problema. Mas se vou jogar fora o 3 também, talvez. Que era um motivo que ele justifica, antes de olhar nos próximos, no 3, 4, 5, que já justifica que o 2 precisa ir embora. O 2 não tem inverso. Módulo 12. Ok. E isso já é suficiente para jogar fora o 2. O 3? Isso é totalmente FMC1, teoria dos números inteiros. O 3 vai embora. A gente tinha demonstrado um teoreminha bem legal em FMC1, falando quando é que tem inversos, módulo N. Quando é que tem inversos módulo N? Uma coisinha. Se são comprimos, ok. Não sei porque preciso anunciar o teorema para a gente lembrar. Mas então, quem vou chutar fora aqui? Todos que não são comprimos com o 12. Então, o 2 vai embora, o 3 vai embora, o 4 vai embora. Vamos lá. 5 fica. O 6 vai embora. E o 10 vai embora. A pergunta é quem ficou. Eu tenho 1. 8 não. 8 não é comprimo com 12. O 9 também foi embora. O 10 foi embora. 11. Ok. E a pergunta é, ok, então, se eu manter esses caras, de fato, eu tenho um grupinho módulo 12? Tenho. Posso verificar isso? Isso é o rumo da primeira aula. Ok. Então, se eu falar o grupo aditivo de inteiros módulo N, eu sei que estou falando. Estou falando sobre esse grupo. Se eu falar o grupo multiplicativo dos inteiros módulo N, eu sei que estou falando dessa coisa aqui, onde o 12 vai ser N. Então, eu vou ficar aqui. Quantos membros tem aqui? Tem um nome para isso. Ok, não foi a minha... Ok, se aqui tem N, quantos membros tem aqui?
seja, qual a ordem desse cara aqui? FMC1 também. Ninguém? FIDN. E não vou falar nada mais aqui. Tá? Ok. Então, esse foi para discutir esse desafio. Então, de fato, você consegue fornecer. Você não pode construir assim à vontade para qualquer n usar o multiplicativo, porque pode ser, não vai dar certo com a ordem n, certo? Mas então você pode usar o grupo aditivo, porque você não precisou jogar ninguém fora, você já sabe que módulo n tem n inteiros lá, então aqui é um grupo de ordem n. A gente definiu potências. Aqui tem um importantíssimo homework que ninguém fez, para demonstrar que as duas definições são equivalentes. A gente estendeu as potências para números negativos. Descrevemos esse tipo de coisa aqui também com um diagrama comutativo. E a gente definiu no final da aula o que seria uma ordem de um membro, não ordem de grupo. Então, a ideia de ordem de membro era que vai ser o primeiro número positivo que se operará com ele mesmo tantas vezes, eu vou chegar na identidade. Pode ser que esse número não existe, mas caso que existe, eu vou chamar ele de ordem. E se não existe, eu vou falar que a ordem é infinita. Então, talvez deveria adicionar isso aqui. Não, vamos lá falar ainda de ordens de grupos. Vou escrever essa notação aqui. Na verdade, antes de escrever essa notação, eu estava perguntando, isso foi outro homework para hoje, qual o tipo de ORD. O ORD foi definido aqui. Ninguém respondeu nisso. Então, quero ver mãos. Estou perguntando qual o tipo desse bichinho aqui, do ORD. Alguém? Breno? G. Opa. Parece então que é uma coisa de G. Para NAT. Onde G você está pensando no carrier ser de um grupo, certo? Para NAT. E esse, na verdade, que você está falando aqui não é ORD, é ORD G. Certo? Se eu tirar esse G aqui, ele deveria ser o primeiro argumento, vamos dizer, do ORD. Ok. Qual o problema com essa tipagem? É que quando a gente fala ordem de G, a gente está falando uma prova também, né? Então, Qual a prova? que para tudo zero menor do que I. Não, peraí. Eu perguntei qual tipo de ORD, e quando a gente fala ORD A, por exemplo, isso poderia ser igual, sei lá, ao 3, certo? Então, ORD A é um NAT. Francisco? Ou será que nem sempre vai retornar? Exatamente. Se era para ter essa tipagem, ele teria a obrigação de sempre devolver um NAT. Então, uma resposta... Eu poderia usar uma seta de função parcial para enfatizar que aqui não sempre retorna. Mas, na verdade, aqui, eu queria ver se alguém ia perceber isso. Essa coisa foi verde, não por erro. É daquelas equações que parecem igualdades, que na verdade não são. São disfarçadas proposições. Então, o que definimos, na verdade, não foi ORD G. O que a gente definiu é toda essa expressão. Vou escrever assim. ORD de coisa igual coisa. Onde aqui tem os buracos. E agora, essa, eu vou perguntar novamente qual é o tipo dela. De que é o que? Vamos lá? Primeiro argumento.
Segundo argumento. E? Ok. É a mesma coisa que acontece quando a gente escrevia em FMC1, se alguém lembra, coisas do tipo o MDC de NM, sei lá, igual, sei lá, U. Ou quando a gente escreve que limite de tal sequência é L. Essas não são, assim, igualdades verdadeiras, são proposições que a gente resuma nessa maneira. E esse é mais um exemplo de algo que acontece. Então, cuidado, quando quero demonstrar a ordem de A igual a algo, não faz sentido nenhum pensar, vou calcular, tá? Pelo menos no sentido de calcular esse lado para ver se vai ser igual a isso, tá? Eu vou ver essa coisa toda como um prop, eu vou traduzir para a proposição que ela significa, que é tudo isso aqui, tanto se eu quero demonstrar isso, se eu tenho isso nos meus dados. E cuidado, porque aqui tem vários componentes, ok? E é fácil errar e pensar que eu só tenho essa coisa aqui. Normalmente eu vou precisar, se eu quero demonstrar algo legal sobre ordens de membros, eu vou precisar utilizar essa coisa também. Ok. Dúvidas sobre a ordem? Ok. Ok, essa é uma coisa que eu queria falar. E agora, quero ver uns teoreminhas que tem a ver com ordens. Na verdade, desculpa, eu vou também introduzir uma nova notação sobre, ainda falando sobre ordens, eu vou falar que a ordem de um certo cara é igual ao infinito, se não acontecer que a ordem anterior ia retornar algo. Então, a ideia é o que deve ser meio intuitiva. Cuidado, nesse sentido que estou usando aqui, não um objeto matemático. Toda essa coisa verde, tudo isso aqui é apenas qual o tipo dele? Vamos lá? Gebra própria, exatamente. E o que significa se eu alegar, então, que a ordem de um bichinho A é infinita? Significa que para todo n maior de zero, o A de n não é o E, ok? Porque se fosse, ele teria uma ordem. Então a ideia é que você pegou A, ficou lá multiplicando por ele mesmo, e nunca vai chegar no E, então você fala que então a ordem dele é infinita. Sim. Não é? A intuição é mais ou menos essa que estou falando. Ok. Ok. E agora a pergunta é se eu posso... vamos lembrar um pouco, na verdade, nosso grupo favorito, qual é? O S3, ok? Não temos opção, é nosso grupo favorito, acabou a história. Quais são os membros dele? A identidade, certo? A identidade? Ok? Sim? Não, estou confundindo muito. Quantos membros tem o S3? 6. A gente tem os nomes para ele, o Phi, o Psi, quem mais? O Phi quadrado não, porque Phi quadrado dava quanto? Qual era o Phi? Ok, não existe. Não vou falar nada. Ok, lá, vamos lá. O Phi era 1, 2. O Psi era quem? 1, 2, 3. O Ida era aquele que não faz nada, ok? Vamos lá, quais são os outros membros que tem aqui? Quais? O Phi, Psi. Vou escrever assim. Tenho o 1, 3. Tenho o 2, 3. E mais. Falta só uma. Como é? 1, 3, 2. Qual é o nome dessa? Como? De quem? Ok, poderia falar assim, seria o nome que é mais canônico que a gente escolheu para essa foi Psi quadrado, que acaba sendo de fato a inversa do Psi. Qual foi o nome dessas aqui duas? Eu quero escrever elas como... Ok, poderia traduzir mais letras gregas, mas ninguém merece tanta letra grega, ok? Então, a ideia é que eu vou introduzir o mínimo de letras, de nomes novos para esses caras, introduzir já o Phi e o Psi, e agora essas três aqui eu posso descrever em termos de Phi e Psi.
Essa eu já descrevi, é psi vezes psi. Ok? Essa aqui seria qual? Será que ela é φ quadrado? Por que não? Muito bem, a φ quadrado é essa aqui, então não essa. Então, quais opções você tem aqui? Ou a φ ou a psi. Vamos lá. Será que ela é φ? Como comporta a psi? Ela manda o 1 para onde? Vou consultar quem primeiro? A psi primeiro. Então, ela manda o 1 para o 2, ok? E vamos lá. O 1. Aí. Não sei se eu vou conseguir fazer isso com o laser aqui. O 1 vai para o 2, mas o 2 a partir da φ vai para o 1. Então ela deixou o 1 em paz. Então será que é essa? Não. E eu posso aproveitar o fato, coisa espertinha tipo Enem, ok? Então essa vai ser essa, ok? Então tem esses 6 membros e a pergunta é qual a ordem deles. Então se eu quero calcular as ordens, uma pergunta é, será que algum deles poderia ter ordem infinita? É uma resposta bem simples e bem concreta. Por que não? Exatamente, só tem 6 membros. O que implicaria se eu tivesse um membro com ordem infinita? Eu pegaria esse A, pegaria o A quadrado, o A elevado a 3, o A elevado a 4, blá, 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 e aqui teria uma infinidade de membros. Mas eu tenho só 6 caras aqui. Então eu sei que não tem ninguém aqui ter ordem mais que 6. Ok? Vamos lá ver quais são as ordens dele. Qual a ordem do ID? Vou escrever aqui ordem. 1, certo? Vamos lá, próxima. Qual a ordem do φ? 2, por quê? Porque φ quadrado é identidade, e o que mais preciso verificar? Que o φ elevado a 1 não é identidade. Todas as anteriores não é, de fato não é, então a ordem é 2. Qual do psi? Alguém? 3. Se eu pegar o psi elevado a 3, seria esse cara operado com esse cara. A gente já viu que esse cara é o inverso dele, então já cheguei no inverso e eu já sei que o psi elevado a 1 não é identidade, o psi elevado a 2 não é identidade, então a ordem de fato é 3. O psi φ, o φ psi e o psi quadrado. Não entendi. Qual é que tu não entendeu? Ok, ali é 2, ali é 2. 2? Aqui? Porque se eu aplicar o 1, 3 com ele mesmo, isso já dá identidade. E ele não era identidade antes. Então eu sei que o φ psi elevado a 1 não é identidade. Eu vou tentar o φ psi elevado a 2. Aham, identidade. Então 2 é a ordem. É o primeiro número que vai dar identidade. O psi quadrado? Não. É 3. Sim. Se você pegar psi quadrado elevado ao quadrado, certo? Seria o psi elevado a 4, certo? Então não vai chegar na identidade. O psi elevado a 2 precisa levar ele 3, operar ele 3 vezes. Esses são ciclinhos, galera, de tamanho 3. Ele manda 1 para o 3, o 3 para o 2, o 2 para 1. Então, quantas vezes você precisa girar esse? Certo? Quantos giros você precisa fazer? Giros de quanto? Sei lá, de 1/3 de ciclo até chegar. Até chegar nele mesmo, sim. Vai ser 3. Ok. Ok. Não, peraí, um segundo. Eu falei nele mesmo. Não. Vai chegar na identidade. Se você operar isso 3 vezes, se você fazer essa transformação 3 vezes, você vai acabar desfazendo ela e voltar na identidade. Sim, Jamile. Porque o que significaria a ordem infinita? Significaria
que enquanto você está pegando o A quadrado, o A elevado a 3... Ah, ok. Na verdade, não. Tu tem razão para reclamar. Minha justificativa foi incompleta. Ok? Então vamos precisar verificar isso. Isso vai acabar um dos teoremas para verificar agora. Vamos lá. Oh, não. Não. Sim. Não, a ideia é que se você fazer isso tantas vezes nele, você vai voltar onde todo mundo estava no início. Então seria a mesma coisa se você tivesse operado a identidade. Talvez seja mais simples se eu ver a 1, 2, 3, que volta para 1, certo? Se eu trocar 3 pessoas assim, de uma maneira cíclica aqui, e aplicar isso 3 vezes, você vai acabar sentado na mesma cadeira que você estava no início, certo? Então, isso seria uma maneira de visualizar isso, o porquê que o psi elevado a 3 é a identidade desse grupinho. Só para deixar algo claro, essa identidade aqui, se eu lembrar identidades de funções, é de qual conjunto? Identidade. Então, a minha pergunta é, se eu ver ela como uma função, aqui tem um implícito tipo, certo? A pergunta é qual o tipo que eu tenho aqui. Vamos ver? S3 para S3. Essa é a pegadinha. Sim ou não? Vamos ver por que sim ou não. Se eu estou falando identidade de grupo, é identidade de qual grupo? Do grupo que chamamos de S3, cujos membros são funções daqui para cá. De 1, 2, 3 para 1, 2, 3. Ela é, de fato, a identidade, se eu posso chamar ela assim, a identidade do grupo. Poderia chamar ela AE do grupinho S3. Ok? Mas ela é a função. Qual das funções daqui para cá ela é? Sim. Ela é aquela que a gente chamaria de identidade de qual conjunto? Não? Todas as funções aqui dentro, certo? São membros desse conjuntinho aqui, de funções de 1, 2, 3 para 1, 2, 3. Minha pergunta é, se ela é de fato uma função identidade, ela é função identidade em cima de algum conjuntinho. De qual conjuntinho é essa função identidade? De qual? Mãos. Felipe? Não, porque isso significa que ela pegaria biseções e associaria biseções. Se ela opera assim, se ela é uma identidade desse conjunto que você falou, significa que ela pega biseções e retorna biseções. Mas não é o que ela faz. Não? Do 3, certo? Do 1, 2, 3. Então aqui, essa tecnicamente é eu vou chamar ele assim, a identidade do 3. A função identidade em cima do tipo 3 ou do conjunto 3. E também acontece que ela é a identidade do meu grupo. Usamos o mesmo nome, infelizmente, isso eu quero enfatizar aqui. E se eu falar que ela é a identidade de, eu estou esperando saber de qual grupo, eu vou precisar falar o S3, cujos membros são, de fato, biseções de 1, 2, 3 para 1, 2, 3. E se eu falar ela é a identidade de algum conjunto, essa identidade seria 3. Então, faz sentido a pergunta, qual é a identidade do grupo S3? E a resposta seria, a função identidade do conjunto 3. Ok? Cuidado com essa terminologia. Sim, Jamile. Não, o carry set do grupo, cuidado, não é free. O carry set do grupo são esse aqui. As biseções. O carry set do grupo são as biseções. Eu não introduzi, acho essa anotação ainda, eu introduzi aqui. Perfeito. Então, são as biseções daqui para cá. Okay? Esse é o carry set do S3. E a identidade dele é um desses caras. Qual a identidade desse grupo? Vamos chamar ele neutro, elemento neutro, só para não confundir temporariamente. Qual é o elemento neutro desse grupo? É a função identidade desse conjuntinho aqui, que de fato ela é uma biseção, e ela de fato comporta como ela deve comportar, ok? Ela pega quem está dentro do conjunto e devolve ele mesmo, exatamente. Então aqui seria a identidade
do S3. Ok. Pronto. Então, vamos ver o que podemos demonstrar de coisas interessantes aqui. Então, vamos lá. Teorema. Tem vários teoremas que precisamos ver. E um deles talvez vamos demonstrar junto, outros vocês vão demonstrar. Essa vez espero que alguém demonstre. Então, o contexto vai ser sempre que eu tenho um grupo G e se aparecer um Azinho e um Gzinho vão ser membros do G. Então, quero saber, vou escrever aqui. Se eu tenho um M tal que tenho um M maior que zero. Opa. Tenho um M maior que zero tal que A elevado a M é igual a E. O que eu posso inferir? Não, esse é todo o ponto da briga de cuidado sobre toda coisa que eu preciso saber sobre a ordem. Porque o que eu tenho aqui é apenas essa parte. Na verdade, essas duas, certo? Então, não tenho ainda isso, certo? Mas eu posso concluir algo sobre a ordem dele. No máximo o quê? Eu vou concluir... Opa, eu vou escrever ok. Vamos lá. Tenho isso. Quero concluir que a ordem de A não pode ser infinita. Eu vou escrever isso. Alguém poderia falar, peraí, não definimos isso, e teria razão também, então preciso definir essa coisinha também, que eu vou definir na maneira que vocês entendem. Então, vou ter mais uma coisa aqui, que vai ser quase a mesma. Só que vou escrever aqui a anotação menor. Isso significa que ele tem, de fato, uma ordem. Ok? Outro teoreminha, teorema, seria... Suponha, então, que às vezes a gente escreve assim, suponha que você tem a ordem de A igual a N para algum certo N nos naturais. Ok? Então, a coisa que eu quero demonstrar... Então, suponha que o N é um natural. Então, o que é essa coisinha? A conclusão aqui é que, então, o logo, precisamos, esse é um teorema que queria analisar um pouco, o que está sendo alegado aqui. Eu tenho, então, um certo Azinho, e eu tenho um natural, e eu sei que a ordem de A é igual a N. O que isso significa? Como é? A pergunta é, o que significa meu dado aqui? Eu tenho um N, tal que a ordem de A é igual a N. O que significa isso? Ele é maior do que zero. Quem? Ele é maior do que zero. Ah, N, eu escutei ele. Okay. E A elevado a N é igual a unidade e para todo A. Ok. Todos os pacotinhos. Bem, então, o que eu quero concluir agora é que eu tenho exatamente N potências de A. O que significa isso? Significa o seguinte. Quantas potências, intencionalmente falando, de A eu tenho? Uma infinidade. Tenho essa, todas as anteriores. Tenho essa. Opa, pulei uma. Tenho essa. Tenho essa. Tenho essa. Ok. Tenho essa. Então, quantas potências você tem aqui?
Mas um segundo. Essas coisas que eu escrevi aqui é uma infinidade de intenções, de expressões, certo? Posso chamá-las potências formais, porque estou falando que estou considerando critério de distinção a forma que elas têm, ok? Então, nesse caso, tem uma infinidade de potências formais, intenções. Ok, mas o que eu quero demonstrar para satisfazer esse teorema é que, na verdade, nesse conjunto aqui, ok? O tamanho dele é igual a n. Isso que eu quero demonstrar. Ou seja, vai ter identificações aqui, ok? Vamos fazer um rascunho aqui de como pensar, como demonstrar sobre isso. Posso já decorar algo aqui para que eu sei já? Não em questão de proposição, estou falando do meu desenho. Será que eu conheço algum desses aqui? O elevado a n. Ok, antes de chegar, nem estou vendo ele agora, né? Mas faz sentido. Vamos adicionar aqui um pouco mais. Sei lá, talvez aqui seria o menos 1. Aqui seria o a elevado a n. Aqui seria o a elevado a n mais 1. Ok. Ok. Mas antes de chegar até lá, que está longe, ok, quem é o elevado a zero? Ok, ele dentro do grupo. Então, eu já sei um cara aqui. Então, esse cara aqui é o E. Ok? Opa, tá errado. Esse cara aqui é o E. Ok? O que mais eu sei? O A elevado a 1 é o A. Ok. Agora, o elevado ao quadrado seria o A vezes A. Não vou considerar que eu sei esse bem. Eu sei mais um cara aqui. Quem é? O A menos 1, eu sei que ele é o inverso de A. Poderia chamar ele assim, talvez, para lembrar dessa notação, mas não quero olhar nele por enquanto. Então, Olívio, tu falou também que eu sei quem é o A elevado a N. Quem ele é? Ele é a identidade, cuidado. Ok. Aham. Então, pensando um pouco, esse cara parece que é o próprio A. Eu quero demonstrar que aqui, na verdade, tem exatamente N potências. Como vou quebrar esse algo? Não. Calma. Talvez isso vai ser uma das coisas que eu preciso mostrar. Quantas coisas preciso mostrar? Qual a raça dessa... Suponha numa raça. Qual a raça dessa proposição aqui? Cuidado. Tem 7 raças. Por bruta força, um momento a gente vai... Vamos pensar, qual seria? É uma conjunção? Quem falou conjunção? Tá apontando? Que é isso? Ok. Tá, conjunção? Qual a conjunção? De várias coisas. Várias? Então eu vou considerar que a conjunção foi chute. É uma conjunção, são duas coisas. Qual é, Francisco? Tá. Yasmin? Existe o quê? Quem é único? Não. Existe que são N. Existem pelo menos N, ok? E existem no máximo N. Se eu conseguir que existem pelo menos N e no máximo N, significa que existem exatamente N, ok? Cuidado com... Quando a gente fala existe único, é a mesma coisa de falar existe exatamente um. Tá, ok. Então, pessoas demonstrar que existem exatamente N potências. Então, pelo menos N potências existem e no máximo N potências existem. Vamos quebrar essas duas coisas. Ideias sobre como que eu vou garantir pelo menos N potências. Eu preciso fornecer N caras aqui dentro, ok? E garantir, ou seja, demonstrar que eles são distintos 2 a 2. Não tem repetições. Onde vocês acham que eu vou conseguir achar aqui N caras distintos? Ok, então a ideia aqui seria, será que aqui dentro tem de fato N N distinto, não N menos 1, tá? Porque comecei no 0. De 0 até N menos... Não, se fosse N menos 1 não serviria. Eu quero demonstrar que tem exatamente N potências e eu tenho um palpite bom, será o Olívio tem um palpite bom que está falando, ei, eu acho que a gente consegue demonstrar que aqui
são distintos 2 a 2. Uma coisa para demonstrar seria essa. Se eu demonstrar isso, a primeira parte acabou. Eu sei que tem pelo menos n distintos. Qual o possível perigo ainda? Pode ser que, sei lá, esse cara aqui é uma nova potência. Então não teria o direito de falar tem no máximo n, porque teria essas n aqui e mais uma aqui, pelo menos n mais uma. Mais uma. Ok? Então, como é? Distintos 2 a 2 significa que qualquer dois que você vai escolher, eles não ter colisões, vão ser distintos. Faz sentido? Ok. Então, para a primeira parte, o livro deu a dica. Olhe aqui, então a parte 1 seria... pelo menos n potências distintas. Esse 2 a 2 é meio implícito, hein? E nunca sei se tem hífen. 2 a 2. Tem? Alguém sabe? Ok. Tudo bem. Então, melhor para mim. Podemos decidir, então, se tem ou não. Ok. Qual seria a outra dica? Não, essa não é uma dica, essa é o enunciado, né? Vamos lá. Então, aqui, o enunciado seria, no máximo, n potências. Distintas. Como posso traduzir esse alvo? Qual a raça da coisa azul? Não. Da coisa azul, sim. Não, a coisa azul é um existencial. N existenciais, um depois do outro. Existem... Você pode falar isso, que existe um N, certo? E uma tuplinha de tamanho N de distintas coisas. E o livro deu a dica qual vai ser essa tuplinha. É uma existencial, então, para demonstrar esse existencial, eu preciso fornecer meus testemunhas. Aqui os testemunhas que o livro está sugerindo botar na mesa. O que falta é demonstrar que eles servem, que eles são distintos. Ok. E qual a raça do amarelo? É um para todo. Qual seria a maneira de falar isso? Aproveitando o fato, uma maneira seria, para quaisquer n mais 1 membros que eu tenho lá, pelo menos os n vão ser iguais entre si. Mas se quero aproveitar a outra ideia, onde se eu já conheço um cara que serve, vou falar qualquer outro cara é o meu cara. Só que agora não tenho um cara meu, eu tenho n caras meus de Olivia. Então o que eu vou falar é que qualquer potência aqui que você vai me dar, garanto que vai ser um desses caras aqui. Então aqui seria, a parte amarela seria, na verdade, eu vou mostrar que qualquer a elevado a m, dado a elevado a m, mostrar que existe um i onde esse i deve ser um dos de Olive. Então, o que é o a elevado a m é igual a elevado a i. Então, aqui a ideia seria, pega qualquer um desses, onde que você quiser, e eu vou mostrar que ele é igual a um desses caras aqui. E é melhor, em vez de falar dado a elevado a m, porque efetivamente você quer, na verdade, a forma disso, então você quer acesso no m, então seria dado m. Qual o tipo do m? É o mint. Não not, é o mint, porque temos potências negativas também. Então, esse dado, como vou escrever isso, para todo m de tipo int, existe um zero. Existe um, não, desculpa, não existe um zero, confundi aqui. Existe um mi, ok? Entre o 0 e o n menos 1, então que a elevado a m é igual a elevado a i. Então, pega qualquer potência que você quer, eu vou falar para ti onde achar qual seria lá. Ideias sobre isso?
Como vamos passar isso? Um segundo. Faz sentido ver o que acontece logo depois aqui, certo? Por exemplo, ok, vamos... Tu falou o quê? Alguém falou indução? Ih, não, aqui não faz muito sentido tentar indução, mas calma aí. Um segundo. Faz sentido olhar no primeiro cara que poderia ser chato, que seria esse cara, que está fora dos legais de Olive. Ok? Quem é ele aqui dentro? Ele foi... Então, se você me dá como M o próprio N, qual é o I que eu vou fornecer? O zero. Então, você falou, opa, peraí, o N está fora, achei novo. Falar, não é novo. É igual ao A elevado a zero. Calma aí. Se alguém chegar com esse cara aqui, ele tem que... Ok. Alguém poderia dar um palpite de como parece essa imagem? Que é o N mais KN mais. Calma aí. Mãos. Jamile. Ah, peraí, tu tá falando... quem... Um segundo, peraí. Minha pergunta é mais assim, geométrica, mais intuitiva. Como parece, no final das contas, então, essa imagem toda que temos aqui? A gente já viu que esses dois primeiros carinhas aqui, depois dos azuis, na verdade, esse foi esse cara e esse foi esse cara. Qual será um palpite do que acontece aqui na realidade? O quê? Ok, vamos lá. Quem vai ser o próximo cara aqui? Que seria o A elevado a N mais 2. Ok. Quem é? N igual a zero. N igual... Não, o N aqui é 42. 42 não é zero. Mas o A elevado a 42 é igual ao A elevado a zero. É outra coisa isso. Cuidado, aqui quero argumentar que tenho só N caras. Os expoentes não são N, os expoentes são infinitos, são inteiros, tá? Não confunde os índices com as coisas que eles indicam, certo? Ok, tu está aproximando sobre como que eu vou demonstrar aí, essa coisa que eu vou demonstrar, mas meu ponto é que deve ser meio possível, plausível, existe isso? Plausível, que aqui na verdade o que acontece é que eu tenho esses N potências e elas se repetem aqui na mesma ordem exatamente que acontecem, certo, aqui dentro. Então parece que tenho essa cópia copiada, colada, uma infinidade de vezes aqui, 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 por aí vai. Essa é uma intuição, essa é uma ideia, uma inspiração que eu espero que não é tão difícil ter. Agora o ponto é como que eu vou demonstrar. Porque se eu falar, parece que repetem, blá blá, isso é hand waving. Concretamente, o que eu preciso fazer é demonstrar isso. Demonstrar que, olha, dado o meme, eu mostrar como achar o I. E sendo pessoas que entendem e apreciam computação, eu não vou querer aceitar uma resolução aqui não construtiva. Eu quero um algoritmo, uma maneira, tipo, sei lá, faça algo. Se eu te dar um inteiro M, eu quero que você fale para mim qual dos I's ele está aqui. E o livro está falando algo relevante aqui. Então, se aqui a ordem de A é 10, vamos lá, ok? Então, aqui tem o 0, aqui tem o 9, aqui o 10, aqui o 11, por aí vai. Eu te dar o 508. Então, o A elevado a 508. Onde que ele está aqui? Seria quem? Ok. O que aconteceu na cabeça de quem respondeu? É essa coisa que eu preciso escrever. O processo difícil é traduzir a intuição agora para lá. Peguei o quê? Então, dividir, certo? É o que ele está falando. Então, posso dividir divida, né? Divida quem por quem? O M por N, não por N, sim por N, tá certo? Para obter o quê? Que R tais que satisfazem o que vamos lembrar? Estou dividindo M por N, então seria o M é igual quociente vezes o N mais um resto
Parei. E o resto... Ai. Quem me permite fazer isso? Como é? Euclides, certo? O teorema de Euclides. Tá, não que Euclides me permite fazer isso. Graças a quem posso fazer isso seria uma frase melhor. Graças a Euclides, o teorema de Euclides, isso seria, me ajudem aqui, N, certo? Ok. Então, agora eu dividi o M e eu tenho essa relação, ok? Eu quero mostrar o quê? Porque não basta falar A vai ser o R, no mesmo sentido que não basta eu falar 508 vai ser 8. Por quê? Preciso justificar isso a partir dos dados que eu tenho. E os dados que eu tenho agora são esses. E a coisa que tenho desde o início é essa aqui. Ok? Vamos lá, então. O que eu quero demonstrar? Quero demonstrar que A elevado a M é igual a algo que eu espero que eu vou chegar lá. A elevado a I, talvez. Ok? O A elevado a M eu sei que é igual a quem? Q vezes N mais R. Isso é igual a... Não, calma aí, tá pulando muito espaço aqui. Q vezes N. Cuidado, porque talvez vou pensar que ainda tudo isso aqui é FMC1, mas não é tudo FMC1. Essa coisa aqui não é FMC1. Ok? Essa coisa é o quê? Isso é grupos, isso é operação do grupo, ok? Mas tem uns comuns para antes de hoje. A gente tem todas essas equações válidas para qualquer grupo. Quem não resolveu isso precisa resolver, ok? O que seria N mais M, isso seria o N a M e um bocado de outras coisas. E, na verdade, essas são válidas não apenas para NM nuts, mas para NM ints, ok? Então, tenham essas mesmas coisas. Cuidado não pensar que essa coisa aqui é multiplicação. É a operação do grupo, ok? E isso é igual a... Isso seria igual a... antes disso, infelizmente, vou precisar fazer isso, certo? Por quê? Porque essa era a ordem que tinha lá, mas eu tenho... Por que eu posso comutar? Quem me permite comutar? Exatamente, essa multiplicação, ok? Essa multiplicação tradicional que eu conheço desde criança, eu sei que é comutativa, essa não é, ok? Então essa posso multiplicar, são inteiros esses caras lá, isso é o quê? A elevado a n, tudo isso elevado a q, vezes, e esse vezes é do grupo, certo? A elevado a r, mas isso é igual a... Ok. Igual, tu pulou mais um passo, tudo bem, elevado a r. Daqui a pouco eu vou reclamar se alguém explicitar esse espaço, mas por enquanto é bom ver todos os teoremas que temos demonstrado até agora, como eles são utilizados aqui. Temos que E elevado a qualquer potência é igual a E, e agora o E é identidade, então ele deixa esse cara em paz, isso é A elevado a R. Então, no final das contas, eu achei que o A elevado a M é igual a elevado a R, e eu preciso dessa informação agora, por quê? Porque meu objetivo era mostrar que ele é um deles. Tá? Então, se eu não tivesse essa parte, estaria perdido aqui. Porque poderia ser que talvez o resto foi esse cara aqui que foi fora dos caras do livro. Tá? Então, essa coisa eu preciso aqui também. Dúvidas sobre essa parte? Ok. Estou escrevendo aqui de forma meio esboço. Tem muitas coisas que estão possivelmente faltando, mas a ideia é essa aqui. Ok? Aqui é um cálculo que estou fazendo. E, na verdade, ok, sim, se você quer ficar assim, falar com um programinha, você deve falar assim, escolho o R, certo? Dá com essa maturidade, dá para deixar isso como implícito, sei lá, achei o R, ok? Achei quem era o I que satisfaz as duas coisas. Satisfaz essa, porque eu calculei, e ele satisfaz, e satisfaz essa também, graças ao que eu tenho aqui, ok? Dúvidas?
Antes de chegar aqui, vou adicionar uma página. Sim, Matheus. Se quem for igual a N, não pode. Ok? Aqui eu preciso dessa coisa, de fato, tá vendo? Ele é estritamente menor do N. Se por algum motivo o Euclides estava me dando isso, que seria Queen, teria ainda a chance que eu sair fora, certo? Mas a partir da divisão de Euclides, eu garanto que eu erre o resto entre o 0 e o N menos 1, inclusive. Então, você poderia escrever isso assim, se você prefere? Eu escolhi escrever ele assim. É a mesma coisa porque eu estou tratando inteiros. Outra dúvida? Ok. O que falta, então, para conseguir esse teorema? É a parte azul, certo? Porque ainda não justificamos que, de fato, essas duas coisas aqui são distintas. Como eu faria isso? Então, quero dicas sobre como atacar essa coisa aqui. Pelo menos N potências distintas. Sim, Francisco. Vou dar uma demonstração de informação que eu tinha aqui, sabe? Um esboço, ok? Pode subir Para cá? Tipo, eu tenho pensado, por exemplo, o A1 é igual ao A3. Aí temos o A2 aí. Tipo, Peraí, confundi já. Quem é igual a quem? o A1 é igual ao o A elevado a 1 é igual ao A elevado a 3. Ok. Como o A elevado a 1 vezes o A elevado a 2 é igual a elevado a 3, e também que o A elevado a 2 seria identidade, mas a identidade é o A elevado a 1. Ok, tem uma boa ideia. O único problema é que tipo um exemplo bem específico. Então aqui seria a ideia pegar, em vez de 1 e 3, vamos pegar I e J, certo? Então considere que você tem AI igual a J, onde os I e J são o quê? Como é? Não apenas, cuidado porque estou tratando inteiros e maiores ou iguais de 0. Então eu tenho 0 menor ou igual de I. Ok, cuidado com essa escrita, é muito comum, mas pode acabar sendo confusa, então preciso explicar o que isso significa. Aqui eu tenho uma conjunção, estou falando algo tanto sobre o I quanto sobre o J. Não é essa conjunção, ok? Estou falando que tanto o I quanto o J, eles são entre o 0 e o N, ok? Cuidado porque se eu quisesse escrever essa e essa, também seria uma opção de escrever dessa forma. Mas espero que pelo contexto estamos entendendo o que estou falando. Então aqui ia falar sejam, para enfatizar isso, ia falar I que é inteiros, e J tais que eu roubei um pontinho de algum canto daqui. Ok. Vou demonstrar essa coisa. Ok, estou errado aqui. Alguém vai me ajudar? Qual é o problema? Jamile? Ok, poderia não ser equivalente, não implica, poderia ser essa coisa. Por quê? Porque a outra direção da equivalência é inútil, certo? Claramente, se o I igual a J, essa parte aqui, não mas essa que eu estava falando, essa equivalência? Assim. Então, eu posso demonstrar isso, ou eu poderia, na verdade, já falar, sejam I, J, tais que estão aqui, e tais que o AI ou a J é o mesmo, eu poderia escrever assim, tanto faz. Vou demonstrar que se por acaso o A elevado a I ou A elevado a J é o mesmo cara, só pode ser porque, na verdade, esses índices foram escolhidos para ser o mesmo índice. Ou seja, para voltar no exemplo de Francisco, aqui seria o I, aqui seria o J, e agora está falando, olha, se por acaso o AI é igual a J, só pode ser porque o I é o próprio J.
Francisco pensou isso mais na contrapositiva, falou, olha, se você pegar dois realmente distintos, não pode ser que eles vão acabar sendo iguais, mas dá para fazer isso sem passar por nenhuma alegação aqui. Vou deixar isso para vocês fechar. Alguma dúvida? Então, de longe, vamos lá. O que descobrimos aqui? Assim, fazer um sumário. Se eu sei que a ordem de A é N, isso significa que se eu considerar todas as potências, tenho N distintos membros aqui, de 0 até o N-1, e depois tenho essas cópias que estão sendo sempre repetidas. Quem é o A elevado a menos 1? A gente não discutiu esse cara? Seria esse cara aqui, certo? Ok, faz sentido? Ok. Mais um teoreminha, que talvez vou querer deixar ele. Sim, acho que vou querer deixar isso para esses vídeos. Entendemos então mais ou menos como funciona essa coisa e eu quero definir já o conceito de subgrupos, onde eu vou começar aqui desenhando um suposto grupo, se o G. Para desenhar meu grupo, o que mais com certeza tenho como desenhar aqui? Eu sei que ele tem, sendo um grupo, eu sei que ele tem uma identidade. Aqui é a identidade de quem? Do G. Agora, pode ter outros membros, pode não ter, não sei. Vou desenhar aqui, supostamente, vamos ver que ele tem certos outros membros. E talvez tenha uma infinidade deles, não sei. Ok? E agora quero olhar em subconjuntos do G. Que eu vou chamar eles de A. Ok, tecnicamente, eu tenho o grupo G, certo? E eu quero olhar agora em A, que é um subconjunto de quem? Do G, que seria o carrier do G, ok? Como eu falei, a gente vai confundir essas notações, vou escrever assim. Pelo fato que você está vendo o subconjunto aqui, você deveria entender que aqui é um conjunto, então só poderia ser o G carrier, ok? Faz sentido essa briguinha? Ok. Então, vamos lá. Estou com G e estou considerando um certo subconjunto dele, que eu vou desenhar de alguma forma aqui. Se eu achar como desenhar. Vou desenhar ele assim. Ih, terrível. Pronto, ok. Tem um subgrupo, um subconjunto do G. Aqui o A. Então, eu tenho que o A é subconjunto de G. E agora vou definir o que significa que o A é um subgrupo de G. De G. Não tem Gzinho? No caso do G grupo ou do G carrier? Subgrupo de G de G. Ok. O A é um subconjunto do conjuntinho G. Já que temos um grupo lá, existe a noção de subgrupo dele. Eu vou definir o que significa. E vamos lá o que acontece aqui. Eu estou nesse mundinho. E nesse mundo maior, eu posso fazer três coisas interessantes para grupos. Eu posso solicitar identidades, posso operar com operação binária, posso solicitar inversos. Vamos dizer que eu estou focando então nesse conjuntinho aqui e eu vou focar nos inversos. Vamos dizer então que aqui tenho esse carinha. Ok? Vamos chamar ele de Azinho. E agora vou perguntar, quem vou perguntar me fornecer o inverso dele? A quem vou fazer a pergunta para solicitar o inverso do A, do Azinho? Ao grupo G, certo? Sim. Não posso falar o A porque o A é um conjunto. Fala, não sei nada de inverso aqui. Nem de operações, nem nada. Então, posso consultar, pelo fato que o A é subconjunto de G, eu sei que o Azinho é um membro do G. Então, posso falar para o G, me dê o inverso do A. E agora pode acontecer, por sorte minha, que o inverso de A é esse cara aqui.
talvez o inverso de A é esse cara aqui. Mas, talvez, o inverso de A foi esse cara aqui. Ok? Na segunda possibilidade, onde o inverso saiu, com certeza eu não posso olhar esse conjuntinho como se fosse um grupinho ele sozinho. Grupinho com qual operação? Aquela que está herdando, se eu esquecer o resto do mundo aqui e ficar consultando esse resto do mundo e ficar consultando a operação do G. Ok? Mas pode acabar sendo que e se isso acontecer para qualquer membrinho do A e para qualquer pergunta que eu vou fazer para o grupo, vou falar que o Azão é um subgrupo do G. Então vamos lá definir isso. Alguém vai me ajudar? Espera aí. Então, eu vou querer, e isso é extremamente importante. Tá, vamos lá, vamos começar. Onde que eu vou escrever isso? Significa. E a anotação que eu vou ter, a gente costuma escrever assim. Cuidado, esse menor igual não é menor igual tradicional, mas não tem como confundir. Esse é um grupo de G, isso significa, vamos lá. Quantas coisas vou ter aqui? Qual seria a raça da proposição que eu vou escrever na direita? Não. Uma conjunção de quantas partes? 3. Por que 3? São três protagonistas que eu tenho num grupo, certo? 3 coisas que me interessam ao grupista. Operação, identidades, inversos, ok? Então, vamos lá. Vai ser uma conjunção. A primeira seria o quê? Vamos dizer que seria sobre a operação. O que eu vou escrever aqui? Continua. Para todo a linha, vamos dizer assim. Essa operação é de qual operação é essa aqui? Do G. Ok. Posso operar? Claro que eu posso operar, porque o A e o A pertence ao A e é apenas um subconjunto do G. O que mais? Vamos manter a ordem que a gente tinha. Primeiramente era os binários. A operação era binária. Em quantos para todos tinha essa ligação aqui? Não, para todos? Não, peraí, calma. 2. Aqui tem 2 para todos. E a operação que eu estava querendo capturar aqui era binária. Agora a identidade é operação o quê? Então quantos para todos eu vou ter lá? Nenhum. Então qual vai ser essa? Não. Esse carinha, o EG, destaquei lá, de fato é um membro do A. Então já sei que no meu desenho isso não é um subgrupo. Certo? Porque eu deixei o E fora. E o que mais? Quantos para todos vou ter aqui? Por quê? Ok. Para todo Azinho no Azão, o que acontece? A operado? Ok, agora precisamos aprender gírias. Então, essa coisa toda, vou botar aqui, vou subir essa se eu conseguir pouco. Espera aí, um segundo. Será que eu vou conseguir aqui? Ok. Alguém estava com alguma dúvida? Quem está com dúvida? Sim, Felipe? Isso que eu vou escrever, eu acho. Ok. Quem é?
operação fechado. Essa seria o A, é o quê? ID fechado, obrigado. É só roubar aqui. Fechado. E o outro seria? Exatamente. O que significa, então, fechado para uma qualquer operação em área. Eu vou adicionar aqui uma pagininha. Um segundo, eu tenho uma operação num conjunto, como chamar esse conjunto? S. Eu tenho então uma operação aqui. E essa operação, qual a unidade dela? Na área. Vamos chamar ela de op. E o que significa? E eu tenho também que o A é um subconjunto de S. O que significa que A é operação fechado ou fechado sob a operação. Também fechado significa alguém? Zinho, onde? Continua? Qual a dificuldade aqui? Não precisa apenas uma, certo? Quantos azinhos precisam? Ok. Vou permitir isso aqui. Onde? Bora? O que acontece? Não tem A. Faz o quê? Ok. Com um cuidado, o que acontece se o N é 0? Deixa eu ver a nota aqui. Não. Como assim a identidade? Não tem identidade porque nem tem grupo aqui, tá? Tô falando, eu abri um parênteses aqui para falar o que significa em geral que um conjunto, um subconjunto de um... Se eu tenho algo, um S aqui, que não sei se é grupo, não sei nada sobre ele. Eu só sei que tem uma operação definida em cima desse tipo ou desse conjunto. E ela é enária, ok? Então, eu tenho também um subconjunto desse S. Estou definindo o que significa se alguém falar que esse subconjunto é fechado sob tal operação. Todos os elementos de S. Não. Isso seria o contrário disso, isso significaria que eles são iguais. Então, os elementos de S são de S. Não, é essa coisa que a gente escreveu aqui. O meu ponto é que tem um certo ponto sutil aqui, o que acontece se o N é 0. Se por acaso o N é 0, como aparece se o N é o 0? Essa proposição toda aqui vai ficar como? Ok, como vou escrever o op de nada? O que é esse cara aqui? O único membro do unit. Ok? Poderia, assim, e às vezes a gente só escreve op. Mas enfim, esse carinha aqui é
o único cara do unit. Ok? Então, essa identidade que a gente está falando sobre dos grupos, a gente fala que a identidade pertence ao G. Se houver ela como operação nulária mesmo, deveria haver ela como operação que vai de unit para o G, e tecnicamente eu deveria dar uma moedinha para ela, que seria o único habitante dessa coisa aqui, para falar que essa coisa de fato pertence ao G. Mas consideramos que isso é automaticamente feito, identificando os constantes com as funções nulárias. Ok? Então, no final das contas, espero que entendemos o que significa que é uma coisa subgrupo de algo. Significa tudo isso. E para resumir toda essa coisa que escrevi aqui, eu poderia falar que o A é grupo fechado. Toda essa, não sei onde vou escrever isso agora. Vamos lá. Toda essa coisa aqui, que escrevi assim, poderia falar que o A é grupo fechado. Vou escrever assim. O que significa isso? Que ele é fechado para qualquer coisa que aparece na tuplinha do que seria um grupo, ok? Faz sentido isso? Ok. Então, aprendemos as gírias para falar essas coisas. E no meu desenho, então, eu já sei que esse cara não é um grupo. Por causa... Ok, se o inverso dele foi esse cara aqui, ainda não posso excluir algo, mas se a identidade está aqui, então já sei que não é um grupo. Agora, outra possibilidade de ter problema seria se operar o A com o B aqui e o produto deles, por exemplo, sair fora. Ok? Então, essa ideia de fechado. O fechado significa que, começando dentro e andando pelas regras que você tem, pelas operações que você tem, não tem como sair. Essa é a ideia de fechado. Cuidado sobre esse ponto sutil que acontece se você tem uma operação nulária. Porque parece que você vai, vou começar dentro, vou começar nos desse aqui, mas não, porque tem também uma maneira de começar simplesmente solicitando do G aqui. Então, se você solicitar do G ou identidade, você já está fora, então essa coisa não é fechada. Ok? E você tem como começar solicitando a identidade. Ok? Essa seria a ideia de nulária. Todas essas coisas te permitem entrar no G. A identidade te permite entrar... A identidade te permite entrar a partir de nenhuma informação, a partir do unit. O inverso precisa começar dentro para te mandar para algum cara do G, e a operação precisa dois carinhas aqui, pode ser o mesmo, para continuar no G. Tá? Então, sobre essas duas, você começando dentro, não deve sair, não poder sair, e sobre essa, nem faz questão de onde você vai começar aqui, porque ela mesmo já te faz aparecer num certo ponto do G. Então tem como você sair mesmo do subconjunto A. Estava falando do G esse tempo, mas era o subconjunto A. Dúvidas? Ok, vamos demonstrar uma coisa bem simples, para ver se a gente entendeu o que está acontecendo. Considere então que eu tenho um G, teoreminha simples. Tenho um G, que é um grupo, obviamente. E considere que eu tenho H e K, que são subgrupos de G. Gostaria de ver se eu consigo demonstrar que a interseção deles é um subgrupo de G. Ideias. Meus dados são esses. Eu tenho um grupo e dois subgrupos de G, ok? Eu vou perguntar umas coisas aqui para ver bem se a gente está entendendo o que está acontecendo. Qual é o tipo do H e do K aqui? O subgrupo não seria... Pode acabar sendo um tipo, mas não definimos um tipo de subgrupos. Deveria, em algum momento, talvez na vida, fazer isso. Mas, por enquanto, qual é o tipo de H? Como é? Então, seria set de G. E o H? Mesma coisa. O K, desculpa. Opa, confundi. Ok, seria assim.
Então, eu tenho G, que é um grupo. Qualquer coisa que isso significa. E sobre o H e o K, eu tenho duas informações, que eles são subgrupos do G. Então, satisfazem isso aqui. Ok? A pergunta é se eu posso... Primeiramente, essa coisa compila tem type certo? Qual é o tipo dessa coisa aqui? Set de quem? De G? E esse cara? E ele deveria ser que tipo de coisa? Grupo, certo? Ok. E esses deveriam ser subconjuntos desse grupo, eles são. Então a pergunta faz sentido. Então vamos lá ver o que eu preciso verificar. Quantas coisas? Ok. Tem identidade? Não, um segundo, porque não faz sentido falar se esse cara tem identidade ou não tem identidade. Porque para perguntar se tem identidade, a pessoa tem uma operação nele mesmo. Eu não tenho nele, tenho uma operação maior, certo? Então, eu tenho como referir a identidade desse mundo. Então, sobre a identidade, eu preciso verificar que a identidade do G está dentro aqui. Então, uma coisa para verificar seria, vamos manter a ordem, operação fechado. O que mais? Sim. E o que mais? Vamos fazer um deles. Junto e o resto vocês fazem aqui. Fazem, não aqui, em casa. E no fechado. Vou rascunhar o primeiro. O que eu preciso mostrar então? Sim, alguém? O que significa que esse bichinho é op fechado? Continua? A1 até a N, não. Sim, para todo... qual seria? Para todo UV, vamos dizer assim. Aham. Ok? Então, como começar a minha demonstração? Como é? Certo. Então, eu tenho o U, que pertence ao H interseção K. Eu tenho um V, que pertence ao H interseção K. O que eu posso concluir? Muito bem. A partir disso, eu posso concluir, eu vou escrever como arvorezinha, que o U pertence ao H. Certo? E a partir disso, posso concluir que o V pertence ao H. O que posso concluir agora? Que o V, por quê? Muito bem, H é op fechado. Ok, por quê? Porque ele é um subgrupo. Ok. Similarmente, então, vou ter o que mais aqui? Uma parecida árvore vai me deixar concluir aqui. Aqui tem uma outra árvorezinha. Feia. Ok. Eu vou ter aqui o quê? Que é o V. Portanto, e parei com essa coisinha aqui. Ok? Faz sentido? Óbvia coisa para fazer o resto. Verificar o que acontece com a união, certo? E... sim. A gente tinha uma observação importante. A gente viu que tem pessoas que definem grupos apenas como uma operação binária. Ok?
Então, ou até com uma operação binária e uma unária, ou talvez uma operação binária e uma identidade. Ok? A gente definiu com 3 coisas. Mas, aqui chegamos num ponto que estamos definindo o conceito do que significa subgrupo. E se eu ver, no final das contas, como que foi definido para significar isso. Que o A é grupo fechado. E agora estou chegando na primeira vez que parece que vai acabar sendo importante saber qual definição de grupo eu tenho. É aquela que tem uma coisa, 2 coisas, 3, quais coisas tem. Porque se meu grupo só tem um protagonista, eu vou precisar verificar apenas essa coisa. E se tem esses 2 protagonistas, vou verificar 2. Se tem 3, vou verificar 3. Então, um teorema bem importante para demonstrar é o que a gente chama de critério para demonstrar, seria que, na verdade, podemos ganhar que o A é um subgrupo de G, demonstrando apenas isso. Então, a definição, para ser uma definição elegante, correta e consistente com o resto das definições, vai mandar realmente essas 3 coisas. Mas temos teorema, então, um critério legal. Olha, se ele vou deixar vocês pensar se eu posso me livrar algum deles e qual eu poderia me livrar, ok? Então talvez, assim. Então, demonstrar isso como critério. Por que isso é conveniente? Porque quando vou querer demonstrar agora que é um subgrupo, não vou precisar fazer 3 trabalhos, vou precisar fazer apenas um trabalho, ok? Pronto. E faz sentido se perguntar o que acontece se o grupo é finito ou infinito. Tentem pensar nessas coisas antes de ver no Facebook quais são os enunciados desses teoremas. E encerramos aqui.